Pergunta 675. Por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? Isso é muito importante porque existem alguns conceitos ainda equivocados, mesmo no meio espírita. Por exemplo, no centro onde eu trabalhava, na reunião mediúnica, os dirigentes usavam a expressão nesse sentido. O médium que ia dar passividade, ele ia trabalhar. E o médium que não dava passividade não ia trabalhar. Então você vai trabalhar hoje como se o trabalho é só um tipo de atividade. Já estamos além aqui da pergunta, né? Então, trabalhar é só meter a mão na massa? Só trabalha quem usa a enxada, quem usa o arado, quem carrega pedra? Só esse tipo de trabalho que existe? Vamos à resposta. Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Aqui é uma questão bem profunda. Então vamos lá. O espírito também trabalha. Ora, o espírito não pode ter ocupações materiais. Não tem enxada para o espírito carregar. Não tem pedra para o espírito quebrar. Então como ele trabalha? A resposta está ali. Toda ocupação útil é trabalho. Então, o que é uma ocupação? Você se ocupar, né? Tem a mesma raiz do se preocupar. Você ocupar é você focalizar o seu intelecto, a sua vontade em determinado objeto, em determinado objetivo. Então, por exemplo, eu olhar para mim, focalizar em mim, buscar refletir sobre as minhas imperfeições verdadeiramente, eu estou trabalhando. Quando eu foco em outra pessoa e estou orando por ela, eu estou trabalhando. Quando eu estou estudando, eu estou trabalhando. Essa é a questão importante. Então, o que é o trabalho? Toda ocupação útil. Essa é a reflexão no sentido lato, no sentido amplo. Toda ocupação útil é trabalho. Agora, existem as ocupações materiais, que elas podem ser aferidas por relações materiais. Quem trabalhou mais? Ele juntou 10 pedras, o outro juntou 50. O que juntou 50, ele trabalhou do ponto de vista material mais do que o outro. Fulano de tal deu 200 cestas básicas, o outro deu 20 cestas básicas. Quem trabalhou mais do ponto de vista material é o que deu 50. E do ponto de vista espiritual, aí vai depender. Aquele que deu 50, ele pode simplesmente ter pego o dinheiro do seu bolso, mandou comprar e distribuiu. O outro que deu 10 pode ter pensado sobre isso durante a semana, se ocupado de pedir ajuda, etc, etc, etc. Toda a atividade que esse ser desempenhou em função de favorecer materialmente outras pessoas, tem a ponta, que seria a entrega do alimento, mas tem o trabalho anterior, desde a sua concepção, isso é, desde a concepção da ideia em ajudar o próximo, até a concretização lá na ponta material, o ser trabalhou. Então, trabalhar é estudar, é meditar, é refletir, é qualquer coisa que você coloque, foque seu intelecto em prol de algo, em seu próprio benefício ou em benefício de outrem. Naturalmente, tudo isso é trabalho. Então, essa definição espírita de trabalho, ela é muito mais ampla, porque
aquela, né, cartilhinha lá de ensino médio, né? Energia é tudo que realiza trabalho, né? Essa frase meio falacioso, não explica nada. Então, não. Trabalho para a doutrina espírita é toda ocupação útil. Então, aquele médium que não está dando passividade, mas está no ambiente orando, ele está trabalhando. Aquela pessoa que não é médium, que não é nada, mas está ali no ambiente orando, ela está trabalhando. A pessoa que foi abrir o centro está trabalhando. Todos estão trabalhando nesse sentido. Então não é mais essa ideia de que só quem deu passividade está trabalhando. Não. Cada trabalho tem os seus níveis de exigências intelectuais, morais e materiais. Então, existe o trabalho todo intelectual, existe o trabalho moral e existe o trabalho material. Tudo isso é trabalho. Não necessariamente tenhamos que ter os três componentes. Pode ter um, pode ter dois ou pode ter os três. Não importa. Toda ocupação útil é trabalho. E isso é muito importante, porque é o trabalho que proporciona o desenvolvimento intelectual. E é o desenvolvimento intelectual que proporciona o desenvolvimento moral. E é o desenvolvimento moral que proporciona a felicidade.